de volta ao vivo com um bate-papo sobre memória fraca. Tem uma galera em Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, curtindo o programa de hoje. Então um abraço especial para toda essa galera e para as várias partes do Brasil que também recebem nosso sinal. Você que está perto ou longe pode participar do tema do programa comentando aí nas nossas redes sociais, telefone ou então WhatsApp, hein? Tô esperando. Bom, Gabriel, no bloco anterior terminamos falando um pouquinho sobre suas experiências, mas eu queria te ouvir, assim, tem algum caso que foi muito engraçado, inusitado, que comprometeu mesmo aí a coisa da sua memória? Como é que foi isso? Me conta. Nossa, são muitos, viu, Simone? É mesmo? São muitos, principalmente com amigo, assim. Eu lembro de um caso que no dia anterior, a pessoa já sabia que eu tinha uma memória mais ou menos, né? Ela me falou, amanhã é meu aniversário, viu? Você não esquece, pelo amor de Deus. Eu falei, não, claro que não. Ó, é melhor amigo? Será que eu vou esquecer de jeito nenhum, né? Aí no dia seguinte, chego, estudo de manhã, né? Cheguei, cumprimentei a pessoa, caminhei com ela, conversei sobre diversos assuntos. Aí depois de algum tempo, que aí... Nossa, veio a cabeça. Aí a pessoa ficou, claro, revoltada comigo, né? A relação quase acabou, deu tudo certo. Elizabeth, casos assim, né, de esquecimentos. Ter brancos de vez em quando, um esquecimento desse, né, uma data de aniversário, ou então um esquecimento no sentido de o nome da outra pessoa que você acabou de conhecer. Esses são considerados normais? São completamente normais. E, assim, o cérebro da gente seleciona, de certa forma, algumas coisas muito importantes para você guardar e muito interessantes e relacionadas com emoção. Então, emoção, interesse, né, importância na sua vida ali naquele momento, tudo isso tem relação com o que você vai armazenar. Por exemplo, ele armazenou que o colega estava fazendo aniversário. O que foi difícil foi no outro dia evocar, vai ver que ele estava, quem sabe, em jejum, com mais sono, tinha dormido pior. O sono é péssimo para privação de sono, dormir mal é péssimo para recordar as coisas no dia seguinte. Então, uma série de circunstâncias fez que ele demorasse a evocar aquela memória, mas ele tinha armazenado. Sim. E isso acontece muito. Às vezes você guarda um determinado objeto num lugar, você não deu importância para aquilo, guardou lá e às vezes até guardou bem guardado, falou, vou guardar bem guardado para não tão sumir. Bem guardado que nem tão você bem lembra, guardado né? que nem você lembra. E aí você vai procurando, não, mas não é possível, eu guardei, eu sei que está aqui. E aí uma hora, em determinado momento, dá um tchan, um flash e você lembra daquilo. É a evocação que demorou, né? Você armazenou a memória e talvez o computador esteja lento, né? Pois é, Sandro. E nessa questão do computador, né? Se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem a nuvem, né? Que é esse local também de armazenamento. Mas no inicinho lá do programa a gente tinha falado que nem sempre isso é muito seguro, né? Quais são porque não tem uma garantia dessa memória para a vida inteira. Exatamente. Na verdade, o sistema de computação em nuvem é como se fosse um computador na sua casa, só que uma empresa, você tem um contrato com ela, né, e ela vai garantir aquilo. Mas pode um belo dia acontecer um problema ali, né? Então, você tem um servidor que para de funcionar, você teve problemas dos mais diversos podem acontecer. Então, assim, tanto grandes empresas que a gente conhece, que todo mundo tem uma conta, onde é que põe os seus arquivos, já tiveram problemas. Isso aconteceu, assumiu meus arquivos, né? Então, assim, não é garantia que você vai ter aquilo 100%, né? Você pode até ter algum mecanismo de replicação, então você mantém uma cópia com você, mantém na nuvem, que vai te dar uma segurança maior, né? Faz um backup disso, né? Uma cópia. Mas você não tem garantia. Tecnicamente, pode acontecer. Pois é, e se a gente falar nesse mecanismo, né, que a gente tem em casa, computador, a memória, às vezes, do pendrive, isso também tem prazo de validade? Também tem prazo de validade, né? Na verdade, os dispositivos, apesar de eles serem físicos, né, em algum momento, eles vão parar de funcionar. Então, talvez até a nuvem, você replicar para lá o seu conteúdo, é interessante nesse sentido. Né? Porque daqui a pouco, por exemplo, quem teve esse CD-ROM, né, gravou dados há 10 anos atrás, pode começar a ter problema e simplesmente não acessar esses dados. A memória flash do pendrive também tem limitações. Limitações de 10 anos, às vezes um pouco mais, mas também vai existir isso. Olha só, então você não consegue recuperar um arquivo, por exemplo, né, já que essa validade aí venceu, ou é possível de recuperar a partir de um backup? Olha, aí vai depender muito do seguinte, se você fez um backup num dispositivo mais recente, pode ser que você acesse. Se foi num dispositivo mais antigo, aí às vezes tem até empresa especializada em tentar recuperar esses dados, mas não é garantido.
Caramba. Então Daí é a importante importância. atualizar sempre. É importante. Nada de fazer aquela Né? cópia das suas fotos no seu CD e guardar ele para daqui 30 anos Ter você acessar. sempre atualizando todos Pode os Olha ter esse só. dados. problema. Aham. Exatamente. Gabriel, você confia muito assim no seu computador como sua memória extra? Já pensou nisso? Nossa, nunca pensei. Agora eu tô preocupadíssima. Eu também. Nossa, tudo no computador, no celular, depende demais. Pois é, isso tem prazo de validade, então o Sandro Pois é. bem já alertou aqui. Ô, Elizabeth, vamos falar então sobre alimentação, né? Temos aqui alguns alimentos, a gente selecionou alguns. Vamos rodando, e aí eu queria que você fosse comentando assim, né? Se são bons para a memória ou se nem tanto. Ali, temos a banana, então. Então, a banana é ótimo, tem potássio que vai ajudar, junto com o abacate também, que tem o ômega 3, que vão ajudar principalmente na conservação dos neurônios. As frutas vermelhas e o tomate tem a fisina, que está relacionado também com a memória e com a concentração. As folhas verdes escuras, brócolis, espinafre, agrião, rúcula, tem o complexo B, então B1, B5, B6 e B6, que vão ajudar na captação da glicose. A batata doce, que tem a glicose de forma rápida, né? Então, de repente, é um café da manhã que a pessoa pode fazer junto com um cafezinho para dar atenção. Muitos atletas usam, né? Isso na. Hoje em dia está bem em voga a batata doce, né? Ela tanto vai ajudar nessa formação da massa muscular, quanto vai ajudar na memória também, transportando a glicose para o cérebro. E ali o salmão, né? Os peixes ricos em ômega 3. Então, além do salmão, nós temos a sardinha, o atum, a arenque, cavala e a linhaça, que é rica em ômega 3, que vão ajudar aí nessa preservação da memória, no melhor, o azeite extra virgem também vai ter o ômega 3, que vai ajudar na sinapse entre os neurônios. Um cafezinho, que eu adoro, assim, até de 3 a 4 xícaras por dia, está liberado você usar 50 ml por vez, mais ou menos, ele vai ajudar muito na concentração, né? Então, o estudante, o trabalhador, tomar ele de manhã e ir para o trabalho, ir para a escola é importante por causa da concentração. O excesso dele é ruim, porque o excesso vai fazer o contrário. Você vai perder a concentração, você vai aumentar a pressão, vai dar arritmia cardíaca, né? O coração vai bater rápido, então não é legal. A questão do sono também, que a Elizabeth tinha falado que é bom dormir Isso. bem, né? Por isso que eu gosto de dar o café, chocolate meio amargo e o chá preto de manhã, porque aí não vai atrapalhar de forma alguma seu sono à noite, né? Ótimo. Você consumir depois de 3 horas da tarde já não é muito legal. Olha só. É. Bom, e os vilões, assim, se a gente pensar, né? Quais que não são... Ó, o Gabriel já tá com medo. Quais são os alimentos que não são, assim, interessantes, né? Para manter essa memória ativa? Então, são os alimentos que produzem radicais livres, que são células que vão destruir as nossas células boas. Fritura, alimentos empacotados, ultraprocessados, então aqueles chips, biscoitos, né? Tudo que tem muita crocância não é legal. Então, aqueles creme cracker, maisena, biscoito recheado, não acho legal. A gente pode consumir biscoito, desde que seja aqueles integrais, porque aí eu vou ter zinco, vou ter selênio, complexo B, carboidrato, tudo bom para o seu cérebro. O sódio, né, o sal em excesso não é legal também, porque ele vai desidratar. Consumir pouco ferro, pouca carne é ruim também, porque a carne é muito importante para levar o oxigênio para o cérebro, então para dar o oxigênio para o nosso cérebro funcionar de uma forma adequada, melhorar na concentração. Agora não pode ser os embutidos, não adianta ser uma carne e aí escolher um salame, um presunto, aqueles queijos muito amarelos, o bacon, salsicha, daí já não é legal porque tem uma concentração muito grande de nitratos que vão prejudicar aí a nossa memória. Olha só, gente, alimentação e essa relação completa com a memória, hein? Muito legal. Você que está em casa, está curtindo o bate-papo, quer mandar perguntas, tem tempo ainda, hein? Temos mais um bloco, que agora nós vamos dar uma pausa aqui para escutar mais música. Vamos lá, gente? Vamos lá de mais uma? Que vocês vão mandar Essa aí é agora? uma homenagem a Eduardo Costa, que vai estar no nosso CD também. A música. Interior. Ah, Isso. muito bom. Vamos lá, então. Relicário dupla no Caleidoscópio. Gosto de pisar terra molhada. Gosto de colher frutos do pé. Do céu estrelado e vagalume.
peixe de rio e garapé. Gosto de acordar com passarinhos fazendo folia de manhã, de cheiro de mato e flor se abrindo, bicho no cio interior. Gosto de viola e violeiro, ventania balançando a plantação. Namorar você o tempo inteiro, nosso amor na noite escura é um clarão. Do seu corpo fruto doce da paixão. Eu gosto de viola e violeiro, ventania balançando a plantação. Namorar você o tempo inteiro, nosso amor na noite escura é um clarão. Do seu corpo fruto doce